Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34. Nós vamos meditar no capítulo inteiro, mas para que você não fique muito tempo em pé, nós vamos ler apenas até o verso 10. Ezequiel 34, inicialmente do 1 ao 10. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim, elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas, por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores e lhes pedirei contas das minhas ovelhas. Farei com que deixem de apacentar ovelhas e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de comida. Pai amado, obrigado, ó Deus, pela tua palavra, por esse texto que lemos agora inicialmente e pelos demais que ainda iremos ler ao longo dessa meditação. Que o Senhor fale conosco, ó Deus, profundamente. Que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos transforme, tudo, ó Deus, pelo poder da tua palavra. Eu sei, ó Deus, que eu não posso fazer nada. Por isso, me coloco nas tuas mãos para que o Senhor fale através de mim. Então eu peço, fale, ó Deus, apesar das minhas fraquezas, das minhas falhas, da minha incompetência, mas nós confiamos no Senhor para alimentar a tua igreja nessa noite. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Hoje nós vamos, então, como eu disse no começo, no início, nós vamos dar prosseguimento à nossa série que apresenta o Senhor como o nosso bom pastor. Comecei há 2 semanas atrás, pregando o Salmo 23, que seria o texto de abertura, o texto clássico, que foi o texto que nós lemos hoje no início do culto. Mas hoje nós vamos nos debruçar também da maneira como Deus se apresenta como pastor aqui no livro de Ezequiel. No livro de Ezequiel, ele vai se apresentar como pastor, mas antes dele se apresentar como pastor, ele vai fazer uma denúncia. Ele vai denunciar aqueles que estavam colocados como liderança sobre o seu povo. Ele vai denunciar aqueles que não estavam cumprindo o seu papel para depois se apresentar como o pastor das ovelhas. Então,
Esse capítulo 34, nós vamos meditar em todo ele, até o verso 33, ele se divide basicamente em 3 partes. A primeira parte vai do verso 1 até o verso 16, onde ele apresenta a sua causa contra os pastores. Depois, do verso 17 ao verso 24, ele também apresenta a sua causa contra as ovelhas, porque não é algo exclusivo dos pastores. E ele vai terminar, então, a partir do verso 25 até o verso 31, ele vai fazer uma promessa. Então, vamos seguir o texto nessa linha. Deus está agora advertindo e chamando a atenção dos seus profetas. Por que ele está fazendo isso? Ele já deixa isso bem claro. No verso 2, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Qual é a situação de Israel agora, nesse momento em que Ezequiel está profetizando? Quando ele fala aqui, ele está falando para um povo que já está em Babilônia. Ezequiel é um profeta que foi deportado para a Babilônia logo no começo da investida que Babilônia faz contra Israel. Eles vão, se você fizer uma leitura, e aí fica o dever de casa, para você ler aí os últimos capítulos do livro dos reis, para você entender como aconteceu esse exílio lá em Babilônia, você verá que ele aconteceu em 3 etapas. Então, Ezequiel foi levado na primeira etapa, antes de Jerusalém ser destruída. Mas aqui, nesse momento, quando Ezequiel faz essa profecia, Jerusalém já foi destruída. Volte um pouquinho aí, capítulo 33, versos 21 e 22. Eles estão em Babilônia, estão exilados em Babilônia, mas a cidade ainda estava de pé. Babilônia ainda não havia destruído. Mas, aqui no verso 21 do capítulo 33, no 12º ano do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um sobrevivente de Jerusalém, dizendo, a cidade caiu. Ora, na tarde do dia anterior, antes da chegada desse sobrevivente, a mão do Senhor havia estado sobre mim e eu recuperei a fala. Assim, pela manhã, antes de chegar aquele homem, eu havia recuperado a fala e não fiquei mais em silêncio. Então, vejam, foram 12 anos de exílio, até que a cidade foi totalmente destruída. Se você também está vindo às quartas-feiras, você está acompanhando um outro profeta contemporâneo a Ezequiel, só que Jeremias, ele está lá em Jerusalém. Então, se você não sabia, fique sabendo agora que Ezequiel e Jeremias profetizaram mais ou menos no mesmo período. O ministério de Jeremias foi muito mais extenso, foi muito maior. Mas depois que Ezequiel é levado para o exílio, eles estão profetizando em paralelo. Então, Jeremias profetiza lá em Jerusalém, Ezequiel está profetizando lá em Babilônia. Então, chegou a notícia até Ezequiel de que a cidade havia caído, e nós temos acompanhado em Jeremias que a cidade caiu por conta da idolatria e por conta da desobediência do povo. Essa idolatria e essa desobediência do povo, Deus está cobrando aqui dos líderes. Ele está, em primeiro lugar, cobrando a liderança, ele está levantando a sua voz contra os líderes, que ele aqui está chamando de pastores. É uma figura, porque essa ideia de pastor, né, quando a gente fala de pastor e ovelha, a gente pensa logo em igreja, né? Pastor pastoreando ovelha, mas não. Aqui ele está falando da nação. Então, aqui, o que ele está chamando de pastores é o rei, são os sacerdotes, são aqueles que eram responsáveis por guiar o povo. Então, ele está chamando a atenção desses líderes que deveriam estar cuidando, alimentando, protegendo, corrigindo o rebanho, mas que não estavam fazendo isso. O que eles estavam fazendo? Eles estavam apacentando a si mesmos.
Eles estavam aproveitando no lugar de liderança que Deus deu para eles, e ao invés de cuidar das pessoas, ao invés de cuidar do rebanho, eles estavam cuidando de si mesmos. Verso 3: vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer. Esses líderes estavam, ao invés de cuidar das ovelhas, eles estavam enriquecendo. Eles estavam tirando o que tinha de melhor dessas ovelhas e estavam revertendo para si. Estavam cuidando de si mesmos, às custas das ovelhas. Era uma nação que estava afundada em injustiça e tirania. Está aqui no verso 4. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas, não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Então Deus está dizendo aqui que o fato das suas ovelhas, o fato do seu povo ter sido levado cativo, o fato do seu povo estar disperso, é culpa dos líderes. Os líderes que deveriam estar cuidando daquelas ovelhas não estavam cuidando. Não era apenas negligência. Não é dizer que eles estavam simplesmente sem fazer o seu trabalho. Não, eles estavam fazendo outro trabalho. Eles não cuidavam, mas extorquiam. Eles estavam tomando das ovelhas aquilo que eles queriam e deixando elas ao seu próprio destino. É disso que Deus está condenando, é isso que Deus está condenando. Então ele vai trazer a sua palavra de juízo, verso 7. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas, por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra os pastores e lhes pedirei contas das minhas ovelhas. Farei com que deixem de apacentar as ovelhas e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de comida. Então Deus está dizendo que vai destituir essa liderança, para que essa liderança não possa mais tirar proveito das ovelhas. E vai cobrar dessas lideranças aquilo que eles deveriam ter feito. Eles vão ser cobrados por terem recebido de Deus uma responsabilidade, mas não exerceram essa responsabilidade. Eles se aproveitaram do rebanho, cuidaram de si mesmos e deixaram o rebanho ser espalhado, ser rapinado, ser agredido, porque eles não queriam apacentar essas ovelhas. Quando nós olhamos aqui para essa realidade, nós facilmente conseguimos pensar também nos dias de hoje. Nós olhamos para a igreja, nós olhamos para o povo de Deus, e agora sim, falando da igreja, quando falamos de liderança, estamos falando de pastores, de bispos, de reverendos e quais sejam lá os títulos que se levantem, mas nós podemos facilmente observar que, como diz, o pregador em Eclesiastes, não há nada de novo embaixo do céu. Nós olhamos para algumas lideranças hoje e percebemos que elas estão fazendo algo que nos escandaliza, e talvez alguns de nós, da minha idade ou mais velhos, pensem, no meu tempo que era bom, antigamente não tinha isso. Tinha sim, meus irmãos, sempre teve. Desde a época de Israel, havia lideranças que se aproveitavam do povo. Isso acontece na igreja, isso acontece no governo, isso acontece no país, isso acontece em todo lugar. Então, essa realidade também não é distante de nós. Há hoje vários escândalos que envolvem pastores
com vidas completamente incompatíveis com o seu trabalho, com que tem riquezas e que tem patrimônio completamente incompatível com a realidade das ovelhas que lhes foi confiadas. O problema disso qual é? É que essa é uma grande minoria, no nosso caso hoje. Não existem estatísticas oficiais, só algumas espalhadas em estudos estaduais, ou não existe um levantamento nacional muito detalhado, mas se você fizer uma pesquisa, você vai descobrir que a média salarial dos pastores no Brasil é pequena. Eles recebem entre R$ 1.700 e R$ 4.000 no máximo. Eu conheço vários pastores que trabalham durante o dia e cuidam da igreja no final de semana e à noite. E, na verdade, é do salário dele que se paga a conta de luz da igreja, que se cuida, que se compra cadeiras, que se compra bancos. A realidade da maioria dos pastores hoje não é essa que nós vemos aparecerem nas mídias ou na televisão, nas notícias. Mas o problema é que esses pastores que estão na mídia, que fazem essa impressão, dão um testemunho de que todos os pastores são assim. No caso de Ezequiel, aqui ele está condenando toda a liderança porque era algo real. Toda a liderança estava comprometida. Deus está condenando todos. Mas quando nós trazemos isso para a nossa realidade hoje, a verdade é que não é a totalidade. Mas esses que estão fazendo e agindo dessa forma, mancham a reputação dos pastores de uma forma que você vai conversar com alguém lá fora, e se você diz que você é fiel nos seus dízimos, que você é fiel nas suas ofertas, eles vão dizer, você está dando dinheiro para pastor ficar rico. Quando, na verdade, a realidade é completamente diferente dessa. Mas aqui Deus, no meio dessa denúncia, ele então faz uma promessa, verso 11. Porque assim diz o Senhor, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei, como o pastor que busca o seu rebanho, no dia em que se encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram, espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de águas e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes. Mas destruirei as gordas e fortes. Eu as apacentarei com justiça. Então vejam, Deus vai substituir os pastores e não colocar novos pastores. Ele vai tomar o lugar desses pastores e vai dizer, eu mesmo vou cuidar das minhas ovelhas. Eu mesmo vou buscar aquelas que estão espalhadas. É uma promessa. Ele diz que vai fazer. Ele busca a perdida, ele traz de volta a descarrada, ele enfaixa as quebradas, ele cura as doentes. Ele vai fazer aquilo que as lideranças deveriam ter feito, mas não fizeram. É uma promessa que ele está fazendo a um povo que está completamente sem esperança. Por conta dessas más lideranças, o povo está no exílio, e eles estavam no exílio ainda com alguma esperança. Porque Jerusalém não havia sido destruída, o templo não havia sido destruído. Então, os falsos profetas, que também estavam no meio deles, lá em Babilônia, diziam para eles, não, isso aqui vai acabar rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta, fica tranquilo que não vai dar nada não. E Ezequiel estava dizendo, olha,
Casem-se e deem suas filhas em casamento. Trabalhem por esse país, porque vocês vão ficar um bom tempo aqui. Mas ainda havia esperança. Mas quando a cidade cai e é completamente destruída, inclusive o templo é destruído, então eles perdem as esperanças completamente. Então Deus está dizendo para eles, olha, apesar de vocês chegarem aonde chegaram, por conta dessas lideranças, apesar de vocês terem passado por momento de densas trevas, ele diz aqui, no verso 12, eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Apesar de terem passado por tudo isso, Deus está dizendo, eu vou recolher vocês, eu vou reagrupar vocês, eu vou pastorear vocês. Só que aqui tem uma transição no verso 16, Como eu disse, essa primeira parte, do 1 ao 16, é um juízo contra os pastores. E ele faz essa promessa, mas no 16 ele transiciona também para um juízo contra as ovelhas. Perceberam aqui? Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes. Mas o quê? Lê comigo. Mas destruirei as gordas e fortes. Eu as apacentarei com justiça. Então, a partir do verso 17, ele vai trazer agora o seu juízo contra outras ovelhas. Verso 17. Quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Será que não lhes basta a boa pastagem? Ainda precisam pisar aos pés o resto do seu pasto? E não lhes basta o fato de terem bebido água limpa? Ainda precisam turvar o resto com os pés? As minhas ovelhas têm de comer o que vocês pisaram com os pés e beber o que vocês turvaram com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro vocês dão empurrões, e com os chifres rechaçam todas as ovelhas fracas, até que as tenham espalhados por toda parte. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não mais sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, porei sobre elas um só pastor. E ele as apacentará, meu servo Davi. Ele as apacentará, será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Então percebam que Deus agora muda o foco. Não era um problema apenas da liderança. A liderança tem uma responsabilidade maior, a liderança recebeu uma responsabilidade maior, mas havia também entre as ovelhas aquelas que estavam oprimindo e se aproveitando das ovelhas mais fracas. Havia no meio do povo de Deus pessoas que, além de estarem observando a liderança extorquir as pessoas, também aproveitavam para ir lá e tirar o seu quinhão. Deus está dizendo, olha, não basta você ter uma boa pastagem, ou seja, você já tem o que comer, mas você precisa ir lá e pisar no pasto do outro. Você já tem água limpa, não basta vocês terem bebido água limpa, vocês precisam meter o pé lá na água do outro e sujar a água do outro. É isso que Deus está dizendo. Vocês já tinham o que vocês precisavam. Vocês já tinham o que era necessário para vocês viverem, mas vocês não se contentaram com isso e foram atrapalhar a vida das outras ovelhas. Ovelhas gordas que empurravam e atropelavam as magras. Ovelhas que se aproveitavam da fraqueza das outras para poder também obter proveito. Isso é uma denúncia contra uma injustiça social que havia no meio do povo de Deus. Já falei isso em algumas outras oportunidades, mas é bom sempre nós nos lembrarmos que a legislação de Israel era uma legislação que visava tornar Israel uma nação completamente diferente das nações ao seu redor. As leis que Deus deu a Israel eram leis justas,
onde não haveria pobres entre eles, onde não haveria necessitados, pessoas sem nenhum tipo de mantimento. Todo o sistema legal que Deus estabeleceu para Israel era para amparar órfãos e viúvas, era para que aqueles que se endividavam não permanecessem sem os seus bens por causa de dívidas, aqueles que eram escravizados por causa de dívidas não permanecessem escravizados por toda a vida. Havia na legislação de Israel vários momentos onde as dívidas eram perdoadas, onde as pessoas eram libertadas. E Deus dizia que era para que não haja pobres entre vocês. Então, a legislação que deu, a lei de Deus, dada a Israel, era para que as outras nações olhassem para Israel e dissessem: tem um negócio diferente lá. Lá eles cuidam uns dos outros. Lá eles apoiam uns aos outros. Lá a viúva não fica desamparada. Lá o órfão não fica desamparado. Porque existem leis que amparam essas pessoas. Lá alguém que perdeu as suas terras por conta de dívidas não permanece para sempre sem as terras e a sua descendência recebe herança. Tem algo diferente lá. Era para as pessoas olharem para Israel e encontrarem justiça no meio do povo, para que elas então olhassem e passassem: eu quero conhecer esse Deus, eu quero saber que Deus é esse, que faz uma nação tão diferente, tão boa, um lugar tão bom de se viver. Então, quando essas ovelhas estão se aproveitando de outras ovelhas, quando essas ovelhas estão oprimindo outras ovelhas, elas estão negando o testemunho que Deus queria que Israel desse. Então, quando há injustiça social no meio do povo de Deus, o povo de Deus está deixando de testemunhar aquilo que Deus quer testemunhar. Deus quer que nós nos relacionemos com as nossas posses de uma maneira diferente que o mundo se relaciona com as suas posses. Era assim em Israel e é assim hoje. Se eu tenho como ajudar um irmão e não ajudo, se eu tenho como socorrer alguém e não socorro, ou pior, se eu não perco a oportunidade de explorar alguém, eu não estou vivendo de acordo com a vontade de Deus. É pecado. Nós não podemos usar da nossa influência, usar da nossa posição para explorar outros irmãos. O pecado, então, não está somente da liderança. O pecado está também no meio do povo. Talvez pelo exemplo, talvez pelo mau exemplo. Então, por isso, pelo fato de haver entre as ovelhas também aquelas que precisavam ser repreendidas, que Deus precisava derramar justiça sobre essas ovelhas, por isso ele diz: eu vou enviar um pastor, meu servo Davi. É claro que ele não está falando de Davi, porque aqui Davi já havia morrido há muito tempo. Deus está falando de um descendente de Davi, alguém que viria da linhagem de Davi para cuidar do seu povo. E aqui nós já temos uma ideia, porque pode parecer contraditório, mas aqui já temos uma ideia incipiente da divindade de Cristo. Porque se Deus disse: eu mesmo vou cuidar, e depois diz: enviarei, porém sobre elas um pastor, parece que tem uma contradição aí, né? Mas é porque o descendente de Davi que virá é Deus. Então aqui, embora a ideia de uma trindade ainda não esteja formada na teologia do Antigo Testamento, nós podemos entender que quando Deus diz que Ele mesmo vai cuidar e que Ele vai enviar o descendente de Davi para cuidar, Ele está dizendo que é a mesma coisa, porque o descendente de Davi também é Deus. Ele promete levantar um pastor sobre elas, que virá da linhagem de Davi, uma referência a Jesus, o bom pastor que cuida e dá a vida pelas ovelhas.
Então, a partir do verso 25, ele faz novamente, ele amplia essa promessa, como ele já tinha dito aqui a partir do verso 11. A partir do verso 25, farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas. Livrarei a terra de animais selvagens, para que as minhas ovelhas vivam em segurança no deserto e durmam nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu monte, eu farei uma bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênção. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará as suas colheitas. As ovelhas estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar o jugo que pesava sobre elas, e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, nem serão devoradas por animais selvagens. Viverão em segurança, e não haverá quem as espante. Eu lhes darei plantação memorável, e nunca mais serão vítimas de fome na terra, nem terão que suportar a zombaria das outras nações. Saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto, vocês são o meu povo, e eu sou o seu Deus, diz o Senhor Deus. Ele faz promessas. No final desse capítulo, o Senhor está demonstrando que fará uma aliança de paz. Ele promete segurança, ele promete fartura, ele promete descanso, ele promete bênção. E diz que as suas ovelhas, que esse rebanho viveria protegido, sem medo das nações ou das feras. Nós precisamos entender, meus irmãos, que os profetas, eles não tinham uma visão completamente clara de como as profecias iriam se cumprir. Porque quando nós lemos essas promessas que Deus faz aqui, nós podemos ficar pensando, bom, mas quando que essas promessas se cumpriram, ou quando elas vão cumprir? Na verdade, o que nós precisamos entender é que as profecias, elas são cumpridas, elas têm cumprimentos parciais ao longo da história, e terão um cumprimento completo no final da história. Existe uma metáfora, eu costumo usar essa metáfora quando eu estou dando as aulas lá do Panorama Bíblico, e vou falar dos livros proféticos. Você já parou daqui e contemplou a serra? Quando você olha para a serra daqui, não parece que é uma coisa só? Uma montanha gigante, você vê aquele contorno, aquela montanha gigante, parece que é um bloco só. Mas se você pega o carro e vai dirigir ali, subir a serra, né, a Serra das Araras, você vai ver que não é um bloco só. Você vai passar por várias montanhas, umas estão à frente, outras estão atrás, outras estão mais atrás. A diferença então é essa. Um profeta do Antigo Testamento, quando ele contempla as profecias, quando ele contempla o futuro, ele está enxergando uma grande construção, como se fosse uma coisa só. Mas conforme nós vamos nos aproximando e nós estamos num lugar do tempo privilegiado em relação ao profeta, porque o profeta está lá no passado, ele não tem uma visão clara. Nós, quando olhamos para as profecias hoje, nós estamos numa posição intermediária. Algumas profecias, ela já se cumpriu de alguma forma, mas ela ainda vai se cumprir de outro jeito mais à frente. Então, olhando para essa profecia, sobre essa perspectiva, vamos entender os cumprimentos que há nessa profecia. Em primeiro lugar, o primeiro cumprimento dessa profecia nós chamamos de um cumprimento histórico. Qual é o cumprimento histórico? Esse povo, esse rebanho que foi negligenciado pelos seus pastores, que foi negligenciado pelas suas lideranças, estava onde? Em Babilônia. Estava fora das suas terras, havia perdido as suas terras, os seus muros foram destruídos, o seu templo foi destruído, as suas plantações foram destruídas, eles perderam tudo. Então, quando Deus faz essas promessas aqui, essas promessas se cumpriram parcialmente na história. Quando?
quando Deus os leva de volta para a terra prometida. 70 anos de cativeiro babilônico e Deus encerra. Então outro dever de casa, né? Começa a ler então o livro de Esdras. Quando Deus vai então fazer com que essas ovelhas que estavam desgarradas, essas ovelhas que estavam espalhadas, sem pasto, elas então sejam de novo reunidas e voltem para a terra prometida. Esse é um cumprimento parcial dessa profecia. Por quê? Porque eles foram completamente livres dos domínios estrangeiros? Não. Quando aqui eles estão em cativeiro, eles estão sob o domínio de Babilônia. Mas quando eles voltam do cativeiro, eles estão sob o domínio do Império Medo-Persa, que depois vão ser dominados pelo Império Romano. Então, o cumprimento é parcial. O cumprimento histórico é parcial. Mas tem um outro cumprimento, que nós chamamos de um cumprimento messiânico. Deus disse que iria enviar um pastor. Disse que iria enviar alguém da linhagem de Davi que iria cuidar dessas ovelhas. Ele as apacentará. Ele será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei seu Deus. Verso 24. O meu servo Davi será príncipe no meio delas. O cumprimento messiânico dessa profecia já não tem nada a ver com a restauração de Israel. Já não tem nada a ver com eles voltarem do exílio. Já é um cumprimento que vai acontecer anos e anos à frente, quando o descendente de Davi, aquele prometido desde Gênesis, chega. E o Filho de Deus, o próprio Deus, vem dar a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, Jesus, o Cristo, esse é o cumprimento messiânico dessa profecia. Então ela se cumpriu historicamente, quando eles voltam do exílio, e o Messias prometido veio anos depois, quando Jesus encarna, vive a vida perfeita, cumpre a lei de Deus, mas é crucificado por conta dos meus e dos seus pecados. Ele é o bom pastor. Mas, Guilherme, qual é o outro cumprimento? O outro cumprimento é o que vem lá no futuro. Porque a própria vinda do Messias não consumou todas as coisas ainda. Embora Jesus tenha dito lá na cruz, está consumado, era no sentido de que tudo que era preciso ser feito já havia sido feito. Jesus realizou tudo o que é necessário para a salvação do seu povo. Não há nada que nós venhamos a acrescentar nessa salvação. Não há nada que eu ou você vamos fazer para acrescentar nessa salvação. Então, o está consumado de Cristo na cruz é dizer, tudo que é necessário a ser feito, eu fiz, eu realizei por vocês. Mas nós ainda aguardamos aquela montanha que está mais distante. Nós ainda aguardamos aquela montanha, aquele cumprimento que está mais longe. Qual é? A volta de Cristo, quando Ele vier em glória, quando Ele vier, não mais como o carpinteiro que veio morrer por nós, mas quando Ele vier nas nuvens para julgar e buscar a sua igreja. Esse é o cumprimento final da profecia que está aqui em Ezequiel. E ele virá, e aí sim, nós não teremos, verso 29, eu lhes darei plantação memorável, e nunca mais serão vítimas de fome na terra, nem terão de suportar a zombaria das outras nações, saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Nós estamos aguardando o cumprimento final dessa profecia. Então percebam que essa profecia se cumpriu historicamente, quando eles voltam do exílio, ela se cumpriu de maneira messiânica, quando o Messias prometido aqui veio, encarnou e cumpriu o seu propósito, e nós aguardamos o seu cumprimento, que nós chamamos de cumprimento escatológico, é aquele cumprimento do fim dos tempos, onde essa profecia finalmente se cumprirá
por completo, onde nós não teremos mais nada a temer, não haverá morte, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá nenhum inimigo de Deus de pé, porque nós estaremos com Ele para sempre, por toda a eternidade. Então saiba, meus irmãos, que o nosso pastor está no controle da história. O seu pastor, ele tem total domínio sobre todas as coisas. Você não precisa temer nada, porque o seu pastor disse: está consumado. A sua salvação, a sua entrada no reino de Deus está consumada. Por quê? Porque foi Ele que garantiu a sua entrada. Foi Ele que fez isso por você. E é Ele que está guardando você até o cumprimento final de todas as coisas. Ele está conduzindo o seu rebanho para a Nova Jerusalém. Nós já temos a vida eterna garantida, não por nós, mas por Ele. Então, descanse no seu pastor. Temos 3 coisas importantes para observarmos aqui. Primeiro, pastores serão julgados por explorarem as ovelhas do Senhor. Nenhum pastor nesse mundo é dono de nada. Nós, e eu digo nós porque os pastores são ovelhas do bom pastor. Nós pertencemos ao bom pastor. Vocês não pertencem a mim, vocês não pertencem ao Gilson, vocês não pertencem a homem nenhum nessa terra. Ninguém pode dominar sobre vocês, ninguém pode se aproveitar de vocês. Vocês pertencem ao Senhor. E todos aqueles que são colocados numa posição como a minha, devem temer ao Senhor, sabendo que está lidando com a menina dos olhos de Deus. E quem não tiver esse cuidado, quem não tiver esse temor, será julgado. E vai ter que ouvir Deus dizer: estou contra os pastores, porque não apacentaram as minhas ovelhas. Pedirei conta desses pastores. Segunda coisa, ovelhas também serão julgadas, se não socorrerem as ovelhas mais fracas. Ovelhas também serão cobradas se oprimiram as ovelhas mais fracas, se seguiram os exemplos desses maus pastores. Também haverá cobrança. Se nós ferirmos, porque da mesma forma que um pastor precisa ter um temor no coração por estar cuidando da menina dos olhos de Deus, você, quando estiver lidando com o irmão, saiba que você está lidando com a menina dos olhos de Deus. Tudo que você fizer contra o seu irmão, você está fazendo contra a Deus. E tudo que você fizer a favor do seu irmão, você está fazendo a favor de Deus. Senhor, Senhor, quando foi que nós lhe demos de beber? Quando foi que nós o visitamos? Ele diz o quê? Todas as vezes que fizeste isso a um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. E por fim, em Cristo nós temos um pastor completamente fiel. Não importa quantos pastores falhos você tenha conhecido, não importa quanta exploração você já tenha visto, não importa quantas marcas você carregue, porque foi dominado por pastores como esses pastores que estavam dominando sobre Israel, não importa quantas dores você já viveu, o nosso pastor, ele vai cuidar de você. Confie nele, descanse nele. Não use os maus tratos dos outros pastores como desculpa para que você não se submeta ao bom pastor. Não use os traumas, as marcas, as dores que você carrega por conta de ter sido oprimido, por conta de ter sido maltratado, por conta de ter sido explorado. Não use isso como desculpa para não ouvir a voz do bom pastor. Porque o bom pastor, ele está chamando as ovelhas perdidas. Ele continua chamando,
Ele continua buscando. Verso 16: buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes. Confie no bom pastor, descanse nele, porque ele cuida de nós. Vamos ficar de pé. Pai amado, obrigado, Deus, por esse amor maravilhoso. Amor que nos constrange, Senhor. Constrange porque quando olhamos para a nossa vida e quando eu olho para a minha vida, eu não sou digno desse amor. Eu não correspondo a esse amor como deveria. Eu deveria fazer muito mais, Senhor. Eu deveria ser muito mais para Ti, diante desse amor e desse cuidado. Então, ó Deus, eu encerro pedindo perdão. Me perdoa, Senhor, por não corresponder ao Seu amor como deveria. Me perdoa, Senhor, se eu não lhe dou o que eu deveria lhe dar, por reconhecer o tamanho do seu amor. E peço socorro e peço ajuda, para que a cada dia eu possa crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra, para poder lidar, ó Deus, porque eu quero lidar. Ajuda a mim, ajuda meus irmãos, a demonstrarmos um amor por Ti tamanho, que nós abandonemos tudo aquilo que não lhe agrada, não por obrigação, mas por amor. Que o nosso amor por Ti, Senhor, seja tão grande, que o nosso amor por Ti, Senhor, seja tão verdadeiro e tão intenso, que nós não tenhamos espaço para amar as coisas desse mundo, que não tenhamos espaço para amar o pecado, que não tenhamos espaço para amar aquilo que nos afasta de Ti, que todo o nosso coração, Senhor, seja voltado para Ti, ó Deus. Ajuda-nos, socorre-nos nisso, ó Deus, porque há tantas coisas disputando os nossos afetos, há tantas coisas disputando a nossa atenção e o nosso amor, e a verdade é que nós somos atraídos todos os dias por outras coisas, mas o Teu amor está completamente focado em nós. O Seu amor está completamente comprometido conosco, e esse amor que já foi comprovado na cruz nos constrange, porque a verdade é que nós não estamos completamente comprometidos contigo. Os nossos afetos, o nosso coração não está completamente rendido a Ti, e nós amamos outras coisas que não deveríamos amar, nós desejamos outras coisas que não deveríamos desejar. Confessamos, ó Deus, os nossos pecados, confessamos, Senhor, nos arrependemos deles e pedimos: guia-nos, ajuda-nos. Queremos ser servos melhores para Ti, queremos ser ovelhas melhores para Ti, e ovelhas melhores uns para com os outros. Queremos amar o nosso irmão de verdade, não de boca. Queremos viver em comunhão de verdade, não uma reunião de 1h30, que nós sentamos do lado de pessoas que às vezes nem sabemos o nome. Faz de nós uma família, Senhor. Muda o nosso coração para que nós venhamos a nos interessar de verdade uns pelos outros. Que nós venhamos nos importar de verdade com os outros, com os irmãos dessa congregação em primeiro lugar, e depois com aqueles que estão lá fora também.
Temos muito que melhorar, ó Deus, temos muito que avançar, mas nós confiamos em Ti. E nós confiamos, ó Deus, que a nossa entrada na Nova Jerusalém não depende de nosso desempenho, porque o Senhor já nos deu todas as coisas. Os pedidos que eu fiz aqui, que nós fizemos agora, não são para nos recomendar ao céu, são porque sabemos que o Senhor já nos deu o céu, e queremos andar de acordo com essa nova realidade. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito, obrigado pelo bom pastor sobre nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.